ouvinte Pedro Henrique Moreira, viu, Flávio? Ligou, ele é de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, querendo entender melhor essa questão do PSA, né? Pagamento de serviços ambientais, e quem tem direito, como é feito esse pagamento. Seria interessante a gente pudesse explicar um pouquinho melhor o que seria o PSA e também emendar um pouco nessa questão das reservas particulares. O sujeito às vezes tem lá uma propriedade e ele pode ter lá uma RPPN, né, uma reserva particular, e ele não sabe como fazer isso. A quem acudir realmente essa questão dele que já preserva lá uma mata na propriedade dele. Como é que a gente faz para esclarecer melhor essa questão do PSA e da reserva particular? Mandar um abraço aí pro Pedro Henrique, agradecer pela participação. A ideia básica, Pedro, é de que o pagamento por serviço ambiental, ele pretende remunerar quem, direta ou indiretamente, preserva o meio ambiente, tá? Basicamente é isso. Isso significa, naturalmente, recompensar com dinheiro ou até outros meios aqueles que ajudam a conservar ou produzir serviços ambientais mediante a adoção de práticas, técnicas e ou sistemas que privilegiem a manutenção da floresta em pé, tá? Porque é a floresta em pé que vai prover os serviços ambientais, né? Então, quais são os serviços ambientais? O que é serviço ambiental, né? Polinização das plantas, purificação do ar, que são coisas que a natureza faz pelo simples fato de existir, e que a gente tem que valorar isso. E a ideia é justamente essa, criar um mercado onde a gente possa valorar esses vários serviços ambientais que a floresta em pé presta e remunerar os proprietários. Agora, quem paga, quem recebe, todos esses questionamentos que você fez, realmente muito oportuno. Essa é a grande, eu diria que depois da questão do aquecimento global, o grande assunto do movimento ambiental hoje é a questão do pagamento por serviços ambientais, é descobrir justamente como é que a gente quantifica quem paga, quem recebe, como é que a gente gere esse recurso, vai para um fundo, não vai? A discussão recente de carbono, a gente tem uma forma de pagamento por serviço ambiental de carbono que já funciona também, o que a gente chama de RED, né, que é a redução pelas emissões de desmatamento evitado, degradação. Então, quer dizer, tem o mercado oficial de carbono, que é o protocolo de Kyoto, e o mercado voluntário de carbono. O que seria o mercado voluntário de carbono? É você manter essa floresta em pé. Então, essa biomassa de carbono que está presente ali na floresta em pé seria o mecanismo de trabalhar, isso é muito grosso modo, né, projetos de rede, etc. e tal, e que a pessoa que tem essa biomassa de carbono de floresta em pé conservada receberia por isso. Então, o grande desafio justamente é esse, que programas sejam implantados. Isso não é uma responsabilidade, então eu tenho floresta em pé, eu tenho que receber, eu vou cobrar o governo, uma ONG aqui da região. Não é isso. Depende de um programa ser implantado na região, depende de uma série de levantamentos, de cadastramentos. Temos muito trabalho pela frente. Agora, Flávio, eu acho que é interessante porque a pergunta dele, nós estamos falando que existe. Uhum. E aí a ideia é essa mesmo que o Flávio colocou no final. Como que eu vou acessar? Para acessar precisa ter política local, né? Tem que ter lei, legislação. Programa municipal de preferência, com as empresas fazendo pagamento, a própria prefeitura também colocando ali profissionais para poder fazer esse plantio, para poder fazer assistência técnica ao produtor rural e dinheiro também de alguma forma, né? A Sabesp, ela paga ali na região de Extrema, que é em Minas Gerais, mas produz água para São Paulo, e ela demonstrou, me parece, um interesse em fazer esse projeto também aqui em São José dos Campos, né? Agora é interessante o seguinte, vamos para a prática. Bom, então precisa ter o programa. Em São José tem o programa? Em São José está sendo construído um programa, né? Já tem a proposta, tem uma legisladora à frente disso, que é a Renata Paiva. Então, aí a outra pergunta, como que eu vou conseguir acessar? Vamos engrossar esse caldo do feijão, como diz o povo, participando junto lá com a vereadora Renata Paiva, ou através do Instituto Eco Solidário, junto, para que a gente possa cobrar do poder público, para que isso possa ser construído, ou do Grupo Consciência Ecológica, ou de qualquer outra entidade ambiental, para que possa participar efetivamente na construção dessa legislação, e façamos isso
concreto. E levar isso para o Vale todo também. Pro Vale todo. todo, a gente está falando, o nosso programa é ouvido no Vale todo e, na verdade, a região tem que entender que cada prefeito de cada município do Vale possa colocar isso também como uma política pública, né? Então é interessante, isso tudo começou, inclusive, lá atrás em Nova York, né? Quer dizer, a cidade com milhões e milhões de habitantes tinha dois planos: ou ela gastava muito dinheiro cada vez mais construindo estações de tratamento, quer dizer, tornando uma água, o tratamento da água cada vez mais caro, ou pagava fazendeiros ao entorno da cidade de Nova York para que esses fazendeiros eles pudessem manter a floresta em pé e ali produzindo a água em quantidade e qualidade. A gente trouxe essa ferramenta aqui no Brasil e alguns municípios já utilizam. Eu usei o exemplo de Extrema, que acho que é um dos exemplos mais exitosos aqui e um dos pioneiros também, não só da região, mas como no Brasil todo, né? Mas a gente tem também uma outra figura, o Anderson, que é das reservas particulares, né? As RPPNs. O sujeito quer fazer ele tem uma propriedade rural, ele tem lá uma área de mata, ele quer fazer uma RPPN, esse nome RPPN, Reserva Particular, e quer saber também que lucro que ele tem fazendo essa reserva dele. Ele fala, poxa vida, tudo bem, eu já preservo, será que eu vou ter um plus a mais, tornando isso uma reserva particular? Como é que ele faz para poder criar essa reserva particular já amparada pela lei, o Anderson? Tá. A RPPN, e para quem não sabe, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela está prevista hoje em uma lei, o Flávio citou aqui agora há pouco, que a gente apelidou de SNUC. Alguns até falam SINUC, né, por conta do I, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei, então vamos só para entender para que eu chegue na RPPN, né? Ela previu para o Estado brasileiro 12 categorias distintas de unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorialmente protegido por uma legislação jurídica, né, por um agasalho jurídico, por assim dizer, para diferenciar determinados maciços florestais. Antes dessa lei ficava aquela confusão: o que é uma floresta, o que é uma reserva, o que é uma estação ecológica, o que é aquilo. Então essa lei veio disciplinar e criou 12. Então nós temos o parque estadual ou federal, como a gente vem falando aqui, tem estação ecológica, tem reserva de fauna, tem alguns tipos e cada um com um objetivo próprio. Dentre esses 12, existe um grau de proteção e um grau de uso maior ou menor, né? Grau de proteção não é só o que vai diferenciá-la, mas os objetivos, o tipo de uso, exatamente. Então você tem um monumento natural, de repente você tem um espaço ali que você tem, fósseis antigos, de repente alguma coisa, algo que precisa, aquelas pinturas rupestres, e aquilo precisa ser preservado, até por conta do meio ambiente cultural, como falamos há pouco. Então aquilo vai ser criado. Vamos criar um parque? Não, tem uma categoria própria, o monumento natural. E dentro de todas essas categorias existem uma em particular que você citou agora, que é a RPPN. A RPPN dessas 12 é a única que é criada através de iniciativa voluntária do proprietário. De modo a que, porque como você também abriu o programa mencionando, hoje grande parte, aí de 70% a 80% do remanescente de Mata Atlântica de que nós temos, estão concentrados na mão do particular, né, do proprietário privado. Então é importante que se haja mecanismos, sistemas, para que o particular também promova a conservação ele já preservou ambiental. Aquilo de certa forma, às vezes desde o avô, do bisavô dele, porque tinha uma consciência, ou porque simplesmente abandonou aquilo também, existe também, mas de certa forma preservou aquilo. Só que ele tem ônus para isso, ele tem que ver, por exemplo, incêndio florestal. Poxa, se tiver um incêndio, a Polícia Ambiental vai lá me aplicar uma multa. Eu tenho que fazer acero, eu tenho que fazer uma cerca, eu não posso deixar um palmiteiro entrar na minha propriedade e degradar minha propriedade. Então, ou seja, ele tem um custo para manter aquela floresta, né? Quer dizer, que é em benefício de toda a população. Era natural que ele tivesse não só uma proteção, como um ganho também financeiro em cima disso, né?